Oi, hoje eu e o meu grupo vamos falar do Ceará. O Ceará é um estado do Nordeste brasileiro e está situado no norte da região Nordeste e tem por limites o Oceano Atlântico a norte e nordeste, Rio Grande do Norte e Paraíba a leste, Pernambuco ao sul e Piauí a oeste. O Ceará é conhecido nacionalmente pela beleza de seu litoral, pela religiosidade, pela música e pelas especiarias. No Ceará se destaca a música nordestina. Na música nordestina destacam-se ritmos tais como coco, chachado, martelo agalopado, samba de roda, baião, xote, forró, axé e frevo. São vários ritmos, pois a música do Nordeste é diversificada e representativa das matrizes étnicas que em seu território convivem há séculos. Agora eu vou ler sobre as comidas típicas, os lugares turísticos e a decoração. Comidas típicas do Ceará. A comida típica do Ceará é bastante influenciada pelos índios europeus. Por isso, é comum encontrar pratos interessantes, como carne de sol, macaxeira, rapadura, tapioca, bolo mole e cuscuz nordestino. Pontos turísticos. O estado tem vários pontos turísticos, com a Chapada do Araripe, Praia de Cumbuco, Praia da Lagoinha, Praia da Canoa, Quebrada e especialmente o Parque Aquático Beach Park, que atrai mais de 1,3 milhões de turistas por ano. Decoração. A decoração nordestina se resume em peças de artesanatos feitas à mão, como pode encontrar essas decorações em feiras artesanais na capital do Ceará, Fortaleza. Exemplos de feiras: Feira Beira-Mar, Feira de Artesanato da Beira-Mar e Feira Internacional. É isso, obrigada. Esse trabalho foi feito por Natália, Yasmin, Radassa, Leandro e Ju. Olá, hoje eu vou apresentar o meu trabalho sobre Rio de Janeiro. Nesse trabalho a gente tem 5 tópicos, que é a cultura do Rio de Janeiro, o que tem para fazer como turista no Rio de Janeiro, música, culinária e literatura. Nesse primeiro tópico a gente vai falar sobre a cultura. O Rio de Janeiro herdou do seu passado uma forte vocação cultural. No final do século XIX, foram ali realizadas as primeiras sessões de cinema tupiniquins, e desde então descortinaram-se vários ciclos de produção, os quais acabaram por inserir a produção cinematográfica carioca na vanguarda, experimental e na liderança do cinema nacional. Na arquitetura, desapontaram-se na ribalta de tendências vanguardistas, nome como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e além dos irmãos Roberto e Afonso Eduardo Reide. Contemplada por diversos museus, teatros e casas de espetáculo e passagem obrigatória das grandes mostras internacionais de artes ou cinemas, a capital fluminense é o destino mais procurado pelos turistas estrangeiros que visitam o Brasil a lazer, e o segundo colocado no ranking de negócios e eventos, segundo a Embratur. Nesse segundo tópico, a gente vai falar sobre o turismo. O turismo no estado do Rio de Janeiro oferece diversas atrações históricas, naturais e culturais. Nessa primeira imagem, você pode ver o Cristo Redentor. Na segunda imagem, você pode ver a Praia de Copacabana. Na terceira imagem, você pode ver o Museu da Manhã. E na quarta imagem, você pode ver o bondinho do Pão de Açúcar. Nesse terceiro tópico, a gente vai falar sobre a música. Tradicionalmente, o estilo musical mais associado ao estado do Rio de Janeiro é o samba. Mas esse estilo musical que acompanha os blocos de rua e o desfile das escolas de samba durante o carnaval tem ganho destaque, porém recentemente, outro estilo musical, o funk, que tem por festas de grande apelo popular chamado bailes, comandadas por MCs e DJs, muitas vezes com forte anotação apológica ao crime. Outro estilo musical muito popular no estado e igualmente influenciado pela cultura negra é o charme, porém este é bem diferente do funk. Privilegiadas letras românticas e bem comportadas, o outro estilo musical muito associado ao Rio de Janeiro é a bossa nova.
Nesse quarto tópico, a gente vai falar sobre a culinária. A culinária do Rio de Janeiro, também conhecida como culinária carioca e culinária fluminense, é consolidada principalmente por influência dos portugueses, indígenas e africanos, mas também recebeu bastante influência dos demais povos europeus, principalmente dos italianos, espanhóis e alemães. Especialmente nas últimas décadas, passou-se a adaptar pratos tradicionais de imigrantes sírios, libaneses, árabes, chineses, coreanos, japoneses e suíços à cultura local, utilizando ingredientes brasileiros. Hoje, eu e meu grupo, composto por mim, Gabriela, Renata e Rafael, vamos falar sobre o estado do Amazonas. Mas para entender o costume e a cultura, a gente tem que entender um pouquinho sobre a história do Amazonas. Bom, a Amazônia serviu como moradia e sustentação das sociedades indígenas por cerca de 2000 anos, mas a população foi sendo exterminada aos poucos, com numerosas guerras e conflitos com os portugueses e espanhóis. Os indígenas acabavam morrendo, vítimas de doenças contagiosas ou eram escravizados, fazendo que suas populações desaparecessem, tudo isso por conta da colonização. O território do estado do Amazonas ficou do lado espanhol, por conta do Tratado de Tordesilhas, em 1494, mas no fim das contas os espanhóis acabaram se desinteressando pela Amazônia, e a partir do século XVII, Portugal começou a se interessar em expandir os seus domínios além das Tordesilhas. Portugal queria ocupar territórios do interior do Brasil, e para isso era necessário interesses econômicos. E essa economia viria das drogas do sertão. Mas os portugueses não sabiam como extrair essas especiarias, então enviaram os jesuítas, que iriam catequizar os índios da região e iriam extrair as drogas. Assim, logo após, os colonos se instalaram na região com o objetivo de comprar as drogas do sertão, garantindo a posse portuguesa da região e o avanço populacional. A partir de 1890, o Amazonas já havia se restaurado com um grandíssimo avanço populacional e econômico, resultante principalmente da exploração de matéria-prima, que até então era exclusiva da Amazônia. Com as riquezas geradas pela produção e exploração da borracha natural, a capital amazonense recebeu grandes obras como o Porto de Manaus, o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça. Olá, agora eu vou falar um pouco sobre a culinária amazonense. A Amazônia possui a culinária mais exótica do Brasil, devido à existência de mais de 2.000 espécies de peixes nos rios da Amazônia. A culinária amazônica valoriza sobretudo os peixes. As principais espécies consumidas são tambaqui, tucunaré, pirarucu, jaraqui, pacu e matrinchã, que se transformam em pratos típicos servidos fritos, assados ou cozidos. Além da Amazônia ter diferentes tipos de peixes, também é conhecida pela variedade de frutas, como pitomba, cupuaçu, graviola, melancia, tucumã, taperebá, pupunha, araçaboi, biriba, abio, buriti, bacaba, açaí, patuá e o conhecido guaraná da Amazônia. Aqui estão alguns pratos típicos da região: xiscaboquinho, pirarucu à casaca,
pato no tucupi, e entre outros. Obrigada! Bom, agora eu vou falar sobre festas amazônicas. As festas amazônicas são mundialmente conhecidas, onde as lendas regionais, rituais indígenas e os costumes são muito bem retratados. Uma das festas mais populares e mais conhecidas é a festa do Boi-Bumbá. O Festival Folclórico de Parintins é uma festa popular que acontece anualmente no último fim de semana de junho da cidade. No estado brasileiro do Amazonas, o festival é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, ou seja, é muito famoso porque atrai muito turistas e é muito interessante também. A Festa do Cupuaçu é uma festa em homenagem aos coletores de cupuaçu. Todo ano, esse evento reúne os vendedores de cupuaçu para vender os produtos de cupuaçu